Pronto, agora vamos compartilhar aqui o nosso PowerPoint. Tudo bem, queridos amigos, mais uma vez, queridas amigas, obrigada pela companhia de vocês em mais um estudo. É o nosso encontro número 32. Deixa eu pegar aqui para Deoclécia. A Celina voltou, graças a Deus, então estamos todos juntos para começar. Então, nós vamos começar hoje uma passagem muito bonita, bastante comentada, conhecida de todas, de todos, que é o encontro de Jesus com Marta e Maria. É o nosso encontro de número 32, e coloquei aqui parte 1, porque certamente vamos demorar uns 3 domingos para fazer todas as leituras, e para dar início às nossas atividades desta noite, eu vou pedir para Marlene fazer a prece de abertura para nós, já que ela já está melhorzinha da garganta. Pode ser, Marlene? Pode sim, Maria. Então, boa noite a todos novamente. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, que é o nosso mestre e guia. Agradecendo pela oportunidade de mais uma noite de domingo, podermos estar reunidos todos para estudar essa passagem tão linda do encontro de Jesus com Maria e com Marta. Que possamos ter um bom aprendizado, entender, compreender e ensinar a tantos que precisam, né, da importância de ouvir Jesus, de estar com Jesus. Que os nossos bons amigos espirituais, que porventura estiverem no ambiente de nossa casa, possam nos dar a bênção confortadora do passe e ajudar tantos irmãos necessitados que precisam também de auxílio e de cuidado. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade e que possamos tirar bom proveito dos teus ensinamentos. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, gente, é bastante conhecida a passagem envolvendo Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e Jesus sempre passava pela casa deles quando se dirigia a Jerusalém ou quando estava nas imediações, ali na redondeza de Jerusalém. Essa passagem está no The Chosen. Deixa eu ver quem mais está chegando agora aqui. A Lúcia. Isso. Boa noite para a Lúcia. Voltando aqui. O The Chosen tem a série, tem o trechinho onde Jesus passa pela casa de Marta e Maria. O vídeo dura 8 minutos, então eu vou, ao invés da gente assistir juntos aqui, porque tem a questão dos direitos autorais, né, gente, e nós vamos colocar essa gravação do nosso estudo no nosso canal, no YouTube, do NEP. Então, eu vou depois passar o link para vocês no canal, para que você, no nosso grupo, aliás, do WhatsApp, para que vocês possam ouvir, tá bom? Porque, como tem a questão aí dos direitos autorais, a gente vai fazer gravação, vai publicar também, pode ser que dê algum problema, tá bom? E essa passagem, tão conhecida que é, por incrível que pareça, ela é narrada somente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42. E é também no capítulo 10 que Lucas descreve a parábola do bom samaritano. Então, é interessante que esse fato, essa passagem tão conhecida, tão comentada, tão estudada, somente Lucas tenha narrado esse episódio. De leituras, nós vamos ter de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, capítulo 141, Vinha de Luz, capítulo 17,
esqueci de colocar capítulo ali. O Fonte Viva, capítulo 32, o Segue-me, capítulo 68, de Amélia Rodrigues, nós vamos ter Primícias do Reino, e de Richard Simonetti, no livro Não Peques Mais, no capítulo 8, ele também aborda de uma forma bem humorada a passagem das irmãs Marta e Maria. Pois bem, gente, nós vamos começar pelo Richard Simonetti, com esse livrinho Não Peques Mais, e para quem não tenha o livro, e eu vou sair daqui, porque nós temos só esses 4 slides dessa passagem. Só queria mostrar para vocês, e vou até sair mesmo aqui do PowerPoint, porque eu gostaria de mostrar para vocês a... Oh, puxa vida, sempre esqueço que tem que abrir a janelinha primeiro. Vou primeiro compartilhar com vocês onde fica Betânia. Aqui, ó, eu tenho uma imagem. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar em tela cheia para ficar maior, para vocês visualizarem. Olha, esse aqui é nós estamos bem no meio do Estado de Israel. Aqui Tel Aviv, né, onde teve os bombardeios. E atualmente, dá uma aumentadinha aqui, olha, Jerusalém está em território palestino, que essa linha em vermelho delimita a Cisjordânia. Então, desse lado aqui, limitado pela linha vermelha, não é território israelense. A cidade de Jerusalém é uma cidade dividida, a parte velha está do lado palestino e a parte nova, moderna, está do lado israelense. Então, na época de Jesus, a cidade de Betânia ficava a poucos quilômetros, acho que como que daqui até na rotatória lá em cima do Enxuto, mais ou menos. Mas hoje, como Jerusalém também é uma grande cidade, aqui está tudo emendado, né? Não tem tanta distância a ser percorrida como naquela época. E como já comentamos com vocês, esse esbranquiçado aqui representa terreno estéril. E o terreno também não é plano, né? Que essas nervuras que a gente vê indica que tem relevo, é região com relevo, tem subidas e descidas, tá? Então, Betânia ficava muito pertinho de Jerusalém. E também tem outra figura que eu acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa, ela não vai abrir, eu só queria mostrar mais uma imagem para vocês, eu vou fechar essa, porque ainda tem mais uma para mostrar para vocês, de como é mais ou menos a região, para vocês terem uma ideia de como é a região hoje. Tudo isso foi no Google Maps, tá, gente? Que eu peguei e salvei a foto. Olha, claro que hoje é bem maior, mas essa é a região aqui próxima de Betânia hoje. Essas árvores que a gente está vendo aqui são oliveiras, e ver o terreno, ele é bastante árido por esse monte aqui, tá vendo? Olha, a região toda da Judéia, onde está localizado Jerusalém, uma parte da Samaria, é desse jeito, tá? Um terreno bastante árido, é assim, tá? Então, essa região fica bem próxima de Jerusalém, tá bom? Só para a gente ter uma pequena ideia aqui, já vou fechar também, e vamos compartilhar, então, agora o texto de Richard Simonetti. Espera um pouquinho aqui, deixa eu compartilhar aqui a janela.
Gente, mais do que isso, eu não consigo colocar o texto, porque daí ele fica fora das laterais, mas acho que dá para a gente ler. Se eu colocar maior do que isso, daí eu tenho que ficar virando para a esquerda, para a direita, o texto. Então, talvez aí para quem não tenha o livro, fique um pouquinho difícil a leitura. Celina, eu sei que você tem o livro, você pode ler para a gente? Fazer um favor? Aí fica... A síndrome de Marta. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Perto de 3 quilômetros de Jerusalém, na estrada de Jericó, existe, ainda hoje, a cidade de Betânia, cenário de algumas passagens evangélicas. Em suas andanças, sempre que ia a Jerusalém, Jesus por ali passava, visitando os irmãos Lázaro, Marta e Maria, seus amigos. Só um pouquinho, pera só um pouquinho, Celina, esqueci de perguntar. Quem está acompanhando pelo celular, tá dando para ler um pouquinho, gente? Porque até a letra também é pequena. E só que, infelizmente, mais do que isso, não dá para aumentar. Está dando para acompanhar? Para quem está com o celular? Oi, Malô. Para Oi? mim não está, não. Mas eu acho que é problema do meu óculos. Tá, Mas não mas está alguém dando para ler, não. não está dando para ler? Está muito pequenininho? Para quem Para mais? mim está. Para quem Mas mais? é Quem porque eu mais? não consigo virar a tela também. Ah, você Tem fica só isso com o Só celular. também. virar o celular. Oi? Não, É dela só tem virar o problema. Alguém celular. mais? O seu tá bom? Quem mais poderia comentar comigo se está seguindo Bom, pelo eu não celular? consigo ler, Tá né? bom, Mas eu Marlene. consigo Para ver, mim tá tá bom? ok, Malô. Ah, tá. Tá Para bom. mim tá ok. Tá Para bom. mim também. Então tá joia. Obrigada. Então pode continuar, Celina. Pode continuar, Celina. Celina saiu? Não, não. Pode Tudo continuar. bem agora? Tá, agora estamos ouvindo. Em Betânia, segundo Lucas, o mestre teria se despedido dos discípulos, retornando à espiritualidade, após conviver com eles durante 40 dias, materializado. Lázaro, para protagonizaria o famoso episódio da suposta ressurreição, quando deixou o túmulo, atendendo a uma ordem de Jesus. Numa de suas visitas, Jesus conversava com os discípulos. Maria conservava-se aos seus pés, ouvindo, embevecida. Sua presença constituía maravilhosa oportunidade de edificação que a alma sensível não desejava perder. Marta, atarefada e nervosa, ia e vinha no desenvolvimento de rotineiras tarefas domésticas que podiam ficar para depois, incapaz de aproveitar o glorioso momento. Imaginemos uma família recebendo Chico Xavier. Reúnem-se todos em torno do grande médium, menos a dona da casa. Não posso, é dia de faxina. Era mais ou menos isso que Marta fazia. Exasperava-se com a irmã, inaceitável que estivesse a negligenciar as tarefas do lar. Em dado instante, não se conteve. Aproximou-se e reclamou, numa atitude indelicada, bem própria de quem fala o que pensa, sem pensar no que fala. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. Podemos imaginar o constrangimento dos presentes ante aquela manifestação intempestiva. Mas
exercitando o dom maravilhoso de converter as situações mais delicadas e difíceis em ensejo para transmitir valiosas lições, Jesus fitou, compassivo, a impertinente hospedeira e respondeu delicadamente: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Variados problemas de relacionamento humano nascem do excessivo envolvimento com situações transitórias, a exacerbada preocupação com as rotinas do dia a dia. Justo e meritório o cuidado da dona de casa com a limpeza e a ordem no lar. Se, porém, ultrapassa os limites do razoável, conturba-se o ambiente. Ralha com a doméstica, porque não passou o aspirador de pó num cantinho da sala. Discute com o marido, porque não pendurou a toalha de banho. Irrita-te com os filhos, porque seus quartos não estão em ordem. Fica uma fera quando não atendem às suas exigências. Lar impecável, regime de quartel. Os familiares podem levar na esportiva. O sargento está impossível. Não raro. Alguma Coincidência. semelhança não é mera Não, coincidência. não, é mera coincidência só, viu? O sargento está impossível. Não raro irritam-se, turvando o ambiente. Algo semelhante ocorre com o chefe da casa. Louvável seu esforço em atender à subsistência da família. Entretanto, quando avança em demasia, além do razoável, cai na ambição, sentimento que germina com facilidade no coração humano, adubado pelo egoísmo. Empenhado em seus propósitos, poderá prosperar materialmente, mas com graves prejuízos no relacionamento com as pessoas. Será o chefe exigente, o pai sem tempo para os filhos, o cônjuge distante, o companheiro difícil, duro de engolir? Justificará diálogos assim. E o marido? Viajou. E com vocês, tudo em ordem? Tudo ótimo. Algum problema? Nenhum. O problema viajou. Que ótimo! Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Há uma síndrome de Marta, afetando multidões, pessoas excessivamente preocupadas com a subsistência, com a compra de um automóvel, com a construção de uma casa, com o futuro da família, com a limpeza do lar, com os negócios. Apegam-se a situações efêmeras e bens transitórios. Perturbam-se facilmente, desgastam-se por nada. Vivem estressadas, neuróticas, inquietas, irritadas, abrindo campo a desajustes físicos e psíquicos. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Qual a melhor parte da vida? Para responder, é preciso definir o fazemos na Terra. O que fazemos na Terra? Qual a finalidade da jornada humana? O Espiritismo revela que estamos aqui como alunos num educandário, convocados ao aprendizado das leis divinas. Isso envolve o aprimoramento espiritual,
a aquisição de virtudes, o desenvolvimento de nossas potencialidades criadoras. Escolhem a melhor parte as pessoas que orientam suas ações em direção a esses objetivos, alunos aplicados e diligentes. Desapegam-se dos interesses mundanos, conscientizam-se de seus deveres diante de Deus e do próximo. Abrem espaço em seu cérebro, pois os valores espirituais. Abrem espaço em seu coração para as virtudes cristãs. Adquirem bens imperecíveis de sabedoria e virtude, riqueza inalienável, a lhes garantir bem-estar onde estiverem, na terra ou no além. Condições sine qua non, indispensável ao cultivo da melhor parte. Simplificar. Imperioso que coloquemos, acima de tudo, a edificação de nossa alma, buscando os valores mais nobres. Sem esse esforço, estaremos perdendo tempo, complicando a jornada e acumulando moedas de ilusão, que serão irremediavelmente confiscadas quando a morte conferir nossa bagagem na alfândega do além. Lá chegaremos a mendigar paz em amargos desenganos. Importante ressaltar que a edificação de nosso espírito não só abençoará nosso futuro, como também dará estabilidade ao nosso presente. Buscando a melhor parte, seremos capazes de conviver melhor com as pessoas, no âmbito doméstico, social e profissional. Buscando a melhor parte, saberemos resolver problemas, enfrentar dificuldades, superar obstáculos e atravessar os períodos difíceis, sem irritações, sem inquietude, capazes de fazer sempre o melhor. Menos para Marta, mais para Maria. Em O Sermão da Montanha, Jesus enfatiza esse tema, recomendando-nos que não nos preocupemos demasiadamente com a nossa vida. Que busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus, a se exprimir no esforço do bem e da verdade, e tudo o mais nos será dado por acréscimo. Ajuda também e muito cultivar o bom humor. Se formos capazes de rir um pouco de nossos temores e dúvidas, eles tenderão a dissolver-se, evitando preocupações desajustantes. Algo como gracejar com esse indivíduo sombrio, taciturno, que não raro enxergamos no espelho. Que é isso, ó triste figura? Está brigado com a humanidade? Com essa cara vai ser difícil enfrentar o dia. E quem haverá de aturar no seu mau humor? Relaxe, companheiro. Experimente sorrir. Você fica bem mais simpático. A propósito, vale lembrar um texto, desconheço o autor, que nos explica por que não devemos nos preocupar. Há somente duas coisas com que você deve se preocupar. Ou alcançará sucesso, ou será mal sucedido. Se alcançar sucesso, não terá com o que se preocupar. Se for mal sucedido, há sempre duas coisas com que se preocupar. Ou você manterá a saúde, ou ficará doente. Se mantiver a saúde, não terá com que se preocupar. Se ficar doente, há somente duas coisas com que se preocupar. Ou você sarará, ou morrerá. Se sarar, não terá com que se preocupar.
Se morrer, há somente duas coisas com que se preocupar. Ou você irá para o céu, ou irá para o inferno. Se for para o céu, não terá com que se preocupar. Se for para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando velhos amigos que não terá tempo para se preocupar. Lembre-se, preocupar-se é se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Portanto, relaxe. Pronto. Gente, Esse texto é sensacional. a leitura do Michel Neto é uma graça. Tem um fundo, tem um conteúdo, ele faz situações que é o nosso dia a dia, gente. Pois é. Quantas vezes ele olha no espelho e fala, ai meu Deus, eu briguei com o mundo, que cara é essa? Quantas vezes a gente não se dá mais do lado de Marta? Porque serviço não acaba. E se a gente vai estar de serviço todo dia é a mesma coisa. Todo dia tem, Né? Então a gente tem que deixar isso de lado e se preocupar com as coisas que realmente importam, que são os valores da alma, né? Do bem, do ajudar, de você sair do seu dia a dia, do seu rotina de serviço e ajudar quem precisa, dar uma boa palavra, fazer uma visita. Sei lá. Eu acho que Richard faz umas colocações tão bonitas e tão no dia a dia, tão da gente, né, gente? Porque quando ele fala aqui, né, que o sargento está impossível, quem me conhece sabe dos meus irmãos, eles falam. Que quando eu quero, eu ponho todo mundo em fila, em linha. Mas para quê, gente? Mas eu já estou melhorando. Já melhorou um pouquinho, né? Pouco, muito, muito pouco. Assim que eu estou. Mas eu acho que é sensacional as colocações do Richard e vale a pena a gente reler e refletir. Exato. Comenta agora, Malu, por favor. Velho. Eu não tenho nada, eu gosto mesmo dessa parte aqui. Se for para o inferno, vai estar tão ocupado cumprimentando os velhos amigos que também não vai ter tempo para se preocupar. Acho ótimo isso que ele coloca aqui. Esse texto do Richard Simonetti, aliás, toda essa série de livrinhos dele, né, abordando temas do Evangelho, são todos mais ou menos desse estilo. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, o meu comentário é tipo da Celina, né? Eu sempre fui conhecida por ser brava, ser o sargento, né? Sargento Lica. Inclusive, o sobrinho do Marcelo, a mãe dizia, né? As mães diziam, vocês vão melhorar ou vocês vão passar uma semana com a tia Lica? Não, nós vamos melhorar, nós vamos ajudar em tudo, mãe. Tipo isso, entendeu? Então, essa lição é o nosso dia a dia mesmo. E aí eu me pego pensando, que nem hoje aqui, né? Eu comecei a dar risada sozinha, o pessoal não sabe, mas eu vou resumir assim, bem rapidinho. Eu e o Marcelo hoje brigamos por causa do portão que está sendo instalado aqui. A hora que começou a lição, eu falei, eu não podia falar hoje, né? Então, assim, de todas as coisas do nosso dia a dia, ai, gente, os maridos são os eternos filhos, né? Então, vamos ter paciência, porque filho criado, trabalho dobrado, já diziam os avós, viu? Sim, mas vamos sem em frente. dúvida. Isso. Mais alguém, gente, quer fazer alguma coisa? Acho que todas nós nos identificamos muito com Marta e com esse texto do Simonetti, não é? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Quem tem passado por essas crises da síndrome de Marta já sabe que tem remédio, né? Mas alguém quer fazer alguma colocação? Muito bom, não? Muito bem. Eu gostei, Malu, da parte do viajor. Quando viaja, graças a Deus. Nem fale, não, cadê o problema? O problema não tem problema nenhum, o problema viajou, né? Duro quando não viaja, né? O problema viajou. Algum problema? Nenhum, o problema viajou, duro quando não viaja, né? Eu amei essa frase. Nem fale. E tem uma também do André Luiz, na lição de hoje, que você colocou.
que ele sim, fala do malcriado, né? sim, Ou sim. tem o fígado, O fígado, exatamente. ou tem Sim, o fígado estragado, ou tem o nervo doente. Olha, exatamente. mas eu chorei de rir De quando eu rir. li isso daí. Ou as duas André coisas. Luiz que me perdoe, mas eu achei tão engraçado. É Mas foi verdade. muito bom. Muito bem. Clécia, realmente essa lição hoje que a Malô colocou foi demais mesmo. Quando falou também do fígado, a lição que eu li de manhã da Malô não resolveu nada. Então, o que eu vou fazer? O dor no nervo, eu vou tomar o Dorflex, e para o fígado, eu vou tomar um Eno, para dormir em paz um pouco. Tá bem por aí, Eli. Ai, um Meu Deus beijão. do céu, nem fale. E por isso que o Simonetti também fala aqui, né, que precisa de uma boa dose de bom humor, né? E para poder saber lidar com as situações difíceis, né, gente? Então, esse texto do Simonetti era para a gente realmente dar uma relaxada, porque ficou faltando ler o texto do Evangelho, né? Então, agora a gente vai sair daqui, nós só estávamos preparando o terreno, para que a gente possa realmente agora fazer a leitura da passagem no Evangelho de Lucas, e vou pedir para a Ângela fazer isso para nós. Pode ser, Ângela? Agora vai ler no Evangelho mesmo, tá bom? Tá bom, pode ser. Aqui, ó, peraí que eu vou colocar na tela cheia. Gostou, Ângela, do texto do Não, Simonetti? eu estava rindo aqui, claro, né, que eu me vi muito em Marta, né, que eu falei, meu Deus do céu, é para mim isso. Só acho que são para todas, né? Todas nós aqui. Ai, mas vou falar para você, viu, pega em cheio. E eu gosto do Richard porque é aquilo que você falou, ele mexe na ferida com bom humor, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Marta e Vamos lá. Maria hospedam Jesus. Aconteceu que, como fosse a caminho, entrou Jesus numa aldeia e uma mulher por nome de Marta o hospedou em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, a qual se apresentou diante de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ângela, só um pouquinho. Eu esqueci de aumentar o tamanho da letra. Peraí. Eu vi para uma letra, está tão pequenininha. Como eu Peraí. estou no tablet, estava bom. Mas para quem fica no celular, É. fica ruim. Agora, peraí, acho que é mais para frente. Espera lá, gente. É Lucas 38, mais para baixo. Pronto. Aqui, ó. Isso, aqui. Você estava aqui. Não me deixe servir sozinha, disse depois que me ajude. Isso, agora no 41. Respondendo, o Senhor lhe disse: Marta, anda solícita e te embaraça com o cuidar de muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Isso, Ai, só, só até aqui. só até aqui, até o 42. É que agora que a gente lê o texto do, do Richard Simonetti, a gente conseguiu compreender e que aqui o que Jesus quis fazer, que há coisas mais importantes do que os afazeres naquele momento do lar, né? As palavras, as explicações que ele estava dando, e faz pensar que a gente realmente tem que relaxar mais, tem que abrir mão de certas coisas para poder participar, usufruir de momentos bons, e aquele era um momento bom. É a mesma coisa quando falou do Chico, né? Se ele estivesse na minha casa, eu ia ficar limpando a casa, Maruísa. Pois é. Eu ia querer ficar pertinho, não perder uma palavra, né? Pois é. E quando Lucas diz, aconteceu que como fossem a caminho, ou seja, quem é que estava a caminho? Jesus e seus discípulos, a caminho
de Jerusalém. Eles estavam indo para Jerusalém, mas sempre passavam pela casa dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Certo, gente? E, claro, era uma pequena aldeia, não era uma cidade, né? Próxima ali. Luísa, Oi? quando Jesus, que nem estavam a caminho de Jerusalém, paravam na casa de Lázaro, ele e os seus discípulos. E aí ele hospedou Jesus em sua casa, que diz, mas hospedou para ele pernoitar? A gente não sabe Sim, disso, né? é. Porque daí eu falo, e aí dormiu todo mundo lá até os discípulos? Ah, mas aí eles davam um jeito, né, Ângela? Porque Daí a Marta ia ficar louca, Maruísa. nem fale. Porque as viagens eram sempre a pé. Então, eles levavam os seus apetrechos, ali algum, como fala, eles, porque usavam a túnica e uma capa, e a capa também servia de cobertor. Eles também, né, às vezes armavam uma tenda, né? E, eles estavam assim, toda a caminhada era a pé, então já iam com todos os apetrechos e tinham tudo pronto para isso, né? E depois que nós terminarmos todas as leituras dessa passagem, teve um outro acontecimento nesse período, ou melhor, nessa hospedagem que Jesus recebeu na casa dos irmãos, que é a nossa próxima passagem, quando Maria unge os pés de Jesus com um perfume caro. Então, primeiro a gente falou, vamos primeiro conhecer a passagem de Marta e Maria, depois a gente fala do que Maria fez para Jesus. E vai ser a nossa próxima passagem, ainda falando delas e de todos na casa deles, certo? E muita gente, muitos estudiosos falam, estudam, né, e comentam a respeito dessa passagem, e quando a gente para aqui no item 42, a questão, quando Jesus disse, só uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Então, qual foi a boa parte que Maria escolheu? Porque, como dizem os estudiosos das culturas, dos costumes daquela época, a mulher, quem ouvia os ensinamentos e participava dos estudos nas sinagogas, no templo, eram somente os homens. A mulher não participava. Então, a própria atitude de Maria de estar ali junto com os discípulos, todos homens. Então, vejam, gente, os 12 discípulos, mais Jesus e mais Lázaro, eram 14 homens, e só 2 mulheres, as 2 irmãs. Então, não era comum que a mulher deixasse os seus afazeres de casa para ficar sentada entre homens, ouvindo ou discutindo, participante de uma conversa entre homens. Mas por aí a gente vê que Jesus não fazia distinção nenhuma, porque ele falava abertamente para todos, e a maior parte dos seus ensinamentos sempre foi em público, né? No meio do campo, nas cidades, na beira do Grande Lago. Só quando ele ia para Jerusalém que ele ia para o templo. Ele ia para o templo logo de manhãzinha. Antes mesmo de raiar o dia, ele já estava no templo. Levantava cedinho e já ia para lá. Então, o costume, né, o que Maria faz aqui, contrariava os costumes da época, né? E isso também, de alguma forma, incomodava a sua irmã Marta.
né? Mas quando a gente lê, gente, dá a impressão que Marta era super chata, mas não é isso. Dá a impressão que ela talvez não tivesse entendimento, só Maria que já estava pronta para entender Jesus. Não é isso. É que ela realmente tinha uma preocupação, se a gente for ver, até certo ponto natural. Puxa vida, tem 14 homens aqui, acabo de receber Jesus e mais 12. O que eu vou fazer para dar para essa gente comer? Como é que eu vou arrumar aqui para eles poderem se organizar e dormir à noite? A preocupação dela era natural, né? E por isso que ela queria a ajuda da irmã. E o engraçado é que ela vai ralhar com Jesus, né? Falou assim, e aí, o senhor não vai falar nada? Né? Porque a obrigação dela é me ajudar e não ficar te ouvindo. Certo, gente? Então, dentro dos costumes da época, Marta estava dentro do padrão. Não podemos dizer que ela fosse uma pessoa má. Nada disso. Ela era realmente muito solícita, vamos dizer assim, né? E ela se preocupava, porque também naquela época, né, gente, não tinha nada pronto, né, que você pudesse chamar o iFood e já trazer toda a comidinha pronta para servir para todo mundo, certo? Então, não vamos fazer um juízo errado de Marta, porque dentro do padrão dos costumes da época, ela estava dentro daquilo que ela considerava o certo para uma mulher estar fazendo dentro de casa, tá bom? Certa vez eu ouvi nem me lembro mais como que isso chegou até a mim, mas as colocações de se não me engano, era Dom Helder, que ele disse assim, falando sobre Marta e Maria, ele falou que a gente deve ter as mãos, a gente deve tentar na nossa vida ter as mãos de Marta e o coração de Maria. As mãos de Marta, no sentido de estarmos sempre prontos para trabalhar servindo o próximo. E o coração de Maria, sempre pronto para ouvir os ensinamentos de Jesus. Olha que lindo isso, né, gente? Muito lindo. Muito bem, gente. Algum comentário mais aqui dessa passagem de Lucas? Bom, eu vou fazer o seguinte, a primeira leitura de Emmanuel, ainda dá tempo, porque faltam 15 minutos ainda para as 8, nós podemos fazer a primeira leitura de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna. Então, eu vou sair do modo tela cheia e não vou parar de compartilhar, porque daqui eu já vou direto para o índice, tá bom? Espera mais um pouquinho. Opa, mais um pouco ainda. Aqui na segunda parte, o índice dos livros. Palavras de Vida Eterna está bem aqui no final. Deixa eu já ir rapidinho para poder chegar lá. Aqui, ó. Palavras de Vida Eterna, e é o capítulo 141. São 180 capítulos desses livrinhos do Evangelho, né, gente? 141. Hospitalidade. Aqui, ó. Deoclésia, você quer ler? Essa aqui fica mais fácil para você ler, com o tamanho da letra? Fica melhor para você? Fica assim, Malu. Vamos lá, então. Hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Olha só, tá vendo? É provável que nem sempre disponha dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos.
se a parentela ainda não se compraz contigo, na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Observa e tê-los-á no caminho, a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã, num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Emmanuel. Nossa, muito bonita a mensagem, né, Malu? Embora ele não tenha falado da passagem em si, mas ele fala da hospitalidade, que é o que Exato. Marta e Maria ofereceram a Jesus, né? Pode comentar, Clécia. Não, pela essa lição de Emmanuel, ele nos traz o seguinte, que não é só o acolhimento material, é o acolhimento do coração, que é o mais importante, é o que mais, assim, nas leis divinas, é o que mais pesa, né? Vamos dizer assim. Mas pelos fios do coração, achei muito, muito importante isso, que a gente não renegue a alguém, um andarilho que bate no seu portão, pelo menos uma palavra amiga, um copo de água, né? Um demonstrar o amor a ele, que eu acho que isso é mais importante do que qualquer outro tipo de hospitalidade. Isso. Porque principalmente, né, Malu, nos dias de hoje, tá certo que na passagem ele fala que a gente não sabe até se não está recebendo os anjos. Sim. Mas, assim, nos dias de hoje, a gente tem que ter um certo cuidado, até mesmo para acolher alguém, um mendigo, um andarilho. Porque a gente não sabe quem é, né? E nesse mundo agitado que a gente está vendo tanta coisa tão conturbado, é difícil a gente acolher alguém dentro da casa da gente, né? Então é melhor que seja dentro do coração. Foi assim que eu entendi, Malu. Complementa, por favor. Também, como o título fala de hospitalidade, é que nos tempos de Jesus, e isso já desde antes era um costume já dos hebreus, receber pessoas que estavam viajando, vamos dizer assim. Hospedar alguém em casa era uma grande honra. E claro que na época isso era raro de acontecer, né? E não existiam
pousadas e hotéis pelos caminhos, talvez uma ou outra hospedaria. Mas a pessoa receber alguém desconhecido em casa e tratá-lo como um hóspede mesmo, era uma honra para quem recebia. Mas naquela época, os viajantes, vamos dizer, ou os que precisavam de hospedagem, era raro. E claro que os costumes vão mudando ao longo do tempo, a gente não pode fazer a mesma coisa hoje. Mas tem uma hospitalidade, que é isso que Emmanuel trata nesse capítulo, que todos nós podemos oferecer, não é? Como ele fala, e ainda fala, olha que lindo aqui, né? Com a tua migalha de amor de hoje, nós vamos reerguendo alguém, esse mesmo alguém pode ajudar a gente a solucionar os nossos problemas amanhã, né? Então, por isso que ele fala, não há ninguém que não possa auxiliar alguém estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Então, é essa hospitalidade que ele está falando, né? Não é de receber a pessoa em casa. E, às vezes, a gente não tem condições de receber mesmo, né? Mora num lugar muito pequeno, não tem uma cama para oferecer, às vezes não tem nem alimento, nem para si, muito menos para oferecer para outro, né? Seja um amigo que esteja de passagem, seja como for. Isso hoje já não é tão comum, né? Nos nossos costumes de hoje. Mas, na época, isso era uma tradição que vinha já desde os tempos de Abraão, dos antigos hebreus, hospedar alguém. E muitas vezes, gente, quando eu falo hospedar alguém, é porque, como aquela região, saindo ali de Israel, toda aquela região é desértica. Então, as pessoas que chegavam extremamente cansadas, extenuadas, e alguns viviam nas tendas, em tendas no deserto. Então, o acolhimento não era numa casa, era na tenda que a pessoa vivia. E ali recebia aqueles que estavam a caminho sem ter aonde descansar. Então, eram costumes, a gente viu bastante disso quando a gente estudou as parábolas, naquele livro agora me falha o nome dele, que a gente estudou naquele livro Parábolas de Lucas, onde ele contava, né, os costumes daquela época nas pequenas aldeias. Então, receber alguém, oferecer hospitalidade material, era uma tradição do povo hebreu. Mas Emmanuel estende, né, essa colocação falando sobre o acolhimento do coração, acolher a todos pelos fios do coração, como ele diz aqui, muito lindo. E a frase de Paulo, então, é extraordinária, né? Aqui, olha, não vos esqueçais da hospitalidade, mas não somente da hospitalidade material, que para nós hoje já não é mais costume na nossa época, né? A não ser, claro, um parente, amigo, alguma coisa assim. E ele ainda fala, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Que coisa mais linda. E foi o caso de Marta e Maria, que hospedaram, por mais uma vez, um ser divino na própria casa. Que coisa linda, né, gente? Muito bem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Que nós vamos parar por aqui, tá bom, gente? Pois a gente ainda tem mais uma, duas, três leituras aí de Emmanuel que a gente deixa para a próxima semana, tá bom? Então, eu vou sair aqui do modo tela cheia e parar de compartilhar e voltar aqui no nosso Google Meet. Muito bem. Uma lição muito linda, é uma lição muito linda, a lição de Marta e Maria,
e depois eu mando para vocês o link, aí vocês, lá da cena do The Chosen, e essa cena foi da temporada anterior, aquela que passou o ano passado. A temporada desse ano ainda não disponibilizaram gratuitamente no YouTube. E com isso nós vamos finalizando o nosso estudo de hoje. E para terminar, eu vou pedir para a Conceição finalizar para nós. Pode ser, Conceição? Faz tempo que você não faz uma prece para finalizar para nós. Pode ser? Pode ser, sim. Alô, boa noite a todos. Vou aumentar um pouquinho o seu áudio, Conceição. A gente está ouvindo muito baixinho sua voz. Vê se está melhor. Agora está melhor. Então, tá bom. Boa noite a todas. Então, vamos agradecer por mais esse estudo e vamos pedir a Jesus que nos ajude a ser realmente um pouco Marta, mas um pouco mais Maria, né? Que a gente possa realmente fazer tudo pelos fios do coração, como diz Emmanuel, né? E tentar, de alguma forma, sermos hospitaleiros, mas de outra forma, espiritualmente, com os nossos carinhos, nossa atenção, nossas palavras de conforto, de amor, para que possamos realmente trazer para as nossas vidas e dos nossos irmãos tudo aquilo que Jesus deixou para a gente como uma regra, né? E que possamos realmente fazer com que as pessoas se sintam bem junto de nós, perto de nós, ou até mesmo à distância. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma boa noite, um bom descanso e uma semana abençoada para todos. Que Deus proteja. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todas. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Um bom restinho de domingo, uma abençoada semana. Até amanhã para quem vai na casinha de oração. Até quarta-feira, no nosso estudo do Evangelho. E para quem vai no estudo de terça, até terça. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia mais uma vez.
Ah, tem história. Ah, mas tem história que é legal, velho.
Peça!